mudou de deu cheque, o cheque voltou, já está com o imposto pago. Tá? E isso no governo federal começou há pouco tempo. No âmbito estadual é mais complicado ainda, porque hoje no Brasil, cada estado tem uma legislação própria. Ou seja, toda vez que nós vamos vender uma cerveja para Bahia ou para o Rio de Janeiro, nós temos que simplesmente fazer todas as contas novamente de quanto que fica para aquele estado vender a nossa cerveja. E complica-se mais ainda, porque ela é por cerveja. Então a Vals Double é um preço, a Vals Triple é um preço, a Vals Pilsen é um preço. Isso, vocês imaginam numa micro cervejaria, nós não temos uma área tributária para isso, a gente estudando, a gente correndo atrás, errando, pagando multa, pagando imposto errado. Isso é muito extremamente confuso. Tá? Então no âmbito estadual complica-se mais ainda. Algumas pessoas eu vi no fórum perguntando, por que uma cerveja em Minas é tanto, chega em São Paulo, misteriosamente o preço triplica ou quadruplica. Acontece justamente por causa disso. Cada estado tem um imposto, cada estado tem uma forma de tributação, tem a pauta, tem o MVA, que eu não quero entrar muito em números aqui, se alguém quiser, depois eu posso até explicar, porque é meio chato e eu não fiz slide nem nada, então é até complicado de eu ficar falando aqui. E o que acontece é o seguinte, isso inviabiliza completamente, para a gente é desanimador, tá? Ter que vender uma cerveja, por exemplo, para a Bahia, você chega lá no Espírito Santo, 27% de imposto do ICMS interno. Então hoje, na hora que você soma todos os impostos, para vocês terem uma ideia, uma cerveja aqui em São Paulo, vamos tirar um preço básico, não é o preço que eu vendo para cá ainda. Para eu vender uma cerveja pequena daquelas molhadas nossas, que custa, vamos supor que o preço final dela seria R$10, 42% dessa cerveja é imposto aqui para o estado de São Paulo. Então, quer dizer, você tira 42% de imposto, você já paga o imposto. Quando você fatura um produto, no dia que emite a nota fiscal, a gente já paga o imposto, que incide mais ainda sobre o custo da cerveja, porque tem um capital de giro nosso que fica empatado em cima disso, né? E você tira o imposto, o resto tudo você tem que pagar os custos de matéria-prima, o custo de investimento, o custo do dinheiro girando no mercado, né? Então isso acaba encarecendo muito. E o que nós estamos tentando fazer aqui para o mercado de São Paulo é justamente estar encurtando essa distância de preço que nós trabalhamos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, aqui para o estado de São Paulo, que eu vou falar mais a pouco, mais tarde, sobre o mercado. Falando agora sobre custo de produção. Eu não sei, quem participou do fórum, por favor, só levanta a mão para tentar identificar pelos... Resolveu por enquanto, né? Amanhã a gente resolve. Não tem lado bem, lado mal, acho que só teve alguém lá que eu li falando, por que do custo de uma produção artesanal, que a gente também compra lucro importado, compra malte também importado, tudo. O custo de uma produção chega, eu não sei qual valor que ele colocou, mas um valor que é bem inferior ao valor do produto no final no mercado, né? Hoje eu estive em Nova York em outubro, novembro, eu tive a oportunidade de estar lá com o Garrett, Oliver, com os fundadores da Brooklyn, com o pessoal que coordena New Belgium, com o Irlanda Brasil nós fomos viajar juntos, e eu fui assim na minha completa inocência de um dia poder exportar para os Estados Unidos. Eu tive um amigo russo, um cara inteligentíssimo, que já vendeu grandes cervejarias, e eu comecei a falar para ele que eu queria exportar, tinha vontade de exportar minha cerveja, e ele começou a me perguntar sobre o mercado brasileiro. Cerveja. E eu comecei a falar, ele perguntou primeiro, quanto custa uma cerveja sua? Eu falei para ele
na hora transformando em dólares, eu falei X para ele. Ele falou assim, quanto custa uma Heineken? Eu falei assim, X dividido por 5, simplificando assim. Faz assim para mim. Não estou entendendo. Como assim? Quanto que custa uma Brooklyn no Brasil? Aí eu falei para ele X também, que são às vezes até preços próximos. O que vocês estão fazendo no Brasil? Aí ele falou assim, não, o mercado é assim, o Brasil, comecei a tentar falar para ele, meu inglês não é perfeito, explicar imposto para eles, imagina que confusão eu não tenho. Ele só virou para mim e falou assim, mas o Brasil não é tão evoluído quanto eles mandam pra gente nos relatórios. Eu falei, não, acho que o Brasil é muito mais subdesenvolvido do que vocês imaginam, nesse parâmetro de impostos e de custo de produção. Hoje aqui no Brasil nós vamos começar agora a falar sobre insumos das cervejas. Tá? Começando pelo insumo básico de matéria-prima nossa, que é a garrafa. Hoje nós estamos na mão de 3 fábricas no Brasil. Tá? O preço de garrafa para as micro cervejarias em geral, que eu conheço todos os donos e a gente tem conversado, são praticamente os mesmos praticados. Tá? Uma garrafa no Brasil, uma garrafa dessa aqui, eu chego a pagar R$2, R$2,50 uma garrafa. Quer dizer, não tem o menor cabimento. Pô, isso aqui é vidro você tem para todo lado. Aí as fábricas falam, mas a energia no Brasil é muito cara. A maior justificativa dele, o custo da energia influencia muito, a gente tem uma matéria-prima. Mas eu falo, mas nem Ambev, isso é o que? Não, mas aí é outro caso. São grandes volumes, algumas delas têm uma fábrica própria. Uma garrafa no Brasil chega a custar, porque muita gente compara com o preço de cerveja no exterior. Eu acho que a maioria das pessoas hoje já teve a oportunidade de ir para o exterior, ver cervejas. E hoje o custo de uma garrafa no Brasil ele chega a ser 4 vezes mais caro que em qualquer país desenvolvido. Tá? Isso, mesmo se você comprar, no nosso caso, a gente tenta comprar às vezes carretas de garrafas, mesmo sem ter lugar para estocar, pagar à vista e tudo, mesmo assim o preço da garrafa ele incide muito sobre o produto. O preço dos rótulos no Brasil, gente, também é um absurdo. Na hora até da primeira compra de rótulo que eu fiz um cheque lá pro cara de R$30 mil, eu falei, como assim, eu estou gastando isso aqui em rótulo, eu estou empatado na fábrica, eu nem sei se eu vou ter volume para isso ainda. Rolha, graças a Deus nós conseguimos acertar a rolha, achar uma rolha sintética que depois nós vamos discutir também sobre as dificuldades que nós enfrentamos aqui, que é uma rolha num custo mais acessível, tá? Nossos produtos eles têm que ser rolhados. Então assim, o custo de lúpulo que é importado, de malte que é importado, muitas vezes quem compra cerveja em casa acha que compra com uma diferença muito grande das micro cervejarias, não compra, às vezes o preço é praticamente o mesmo em alguns produtos. Então vocês imaginam você colocar tudo isso, pagar tudo antecipado, ter que competir e ser comparado ainda, acho que o público todo já está acostumado com as cervejas artesanais, cervejas importadas, mas muitas vezes você é comparado, mas uma escola custa tanto, eu já cansei de escutar isso. Como assim? Não tem lógica. Uma escola custa tanto, sua cerveja custa 10 vezes mais, como assim? Então assim, as dificuldades que a gente tem passado as micro cervejarias aqui no Brasil são imensas. Eu acho que tem algumas pessoas, algumas micro que já estão na frente, elas conseguiram superar vários problemas já, que é onde eu espero que a Vals chegue daqui até o final do ano, e também muitos problemas relativos a custo de produto, que tem a ver com o volume de produção também, né? Nós vamos conseguir superar. Então mas só de eu falar assim, como é que 42% do seu produto é imposto? Aí eu vendo uma cerveja quando ainda, no caso aqui de São Paulo, nós estamos tentando exatamente tirar o intermediário, que seria o distribuidor. Nós estamos tentando, junto com a BMX, que é a mesma empresa que distribui a Brasil Ways, está tirando o custo da distribuição. Porque você imagina, você fatura uma cerveja,
já pagando 42% de imposto, com todos os insumos caríssimos, passa na mão do distribuidor, que eu acho mais que justo que o distribuidor trabalhe com a margem. Normalmente a margem que a gente vê é de 25% a 35%, depende do tipo de distribuição que ele oferece, de faturamento, de tempo de entrega. Além disso, ele vender para um bar. O bar, nós temos uma rede de bares em Belo Horizonte, vou ser sincero com vocês, tudo que a gente marca com menos de 100%, a gente está sujeito a ter prejuízo. Tá? Aí o preço do produto para o consumidor final, realmente, ele vai chegar num patamar que às vezes a pessoa não consegue compreender, né? A justificativa disso. Mas na hora que você vê é fácil, porque tem um distribuidor, o distribuidor tem todo um trabalho de fazer, de venda, o risco de vender, de ter que receber, de entregar um produto, de ter quebra, de ter troca de produto por validade. Depois ele tem que vender para o dono do bar. E o dono do bar ele tem que. É caríssimo manter um bar. É mão de obra, é energia, é uma série de impostos também, é corpo de bombeiro. Quer dizer, para uma microcervejaria, o ideal, hoje, o modelo de negócio que a microcervejaria está sendo obrigada a fazer no Brasil, ela era ter a própria cervejaria e ter o próprio bar e vender cerveja só ali. Aí sim, justifica se você ter uma microcervejaria hoje no Brasil. Tá? No nosso caso da Vals, o que mantém a gente muito longe ainda de ser cervejas especiais. O que nós estamos fazendo com cervejas especiais é um sonho. Nós estamos só investindo dinheiro. É um projeto que já está atrasado na nossa cabeça, porque com várias dificuldades já era para ter saído bem antes. Tá? Então, o ideal hoje do modelo da microcervejaria no Brasil seria você ter uma microcervejaria e ter seu bar para você vender na rua. Tá? É o jeito mais viável. Pessoas que vocês veem como o Marcelo Carneiro da Colorado, que consegue fazer o que ele está fazendo, o cara ele é um herói. Completamente um herói mesmo, que a própria Eisenman fez também, foi comprado. Porque hoje, manter-se uma microcervejaria apenas invasando cerveja artesanal ainda é utopia. Tá? Desculpe se tem alguém querendo, se eu estou falando, se alguém querendo investir no mercado de microcervejaria ainda. Destruindo sonhos, Não. De forma alguma eu estou destruindo sonhos, tanto que nós estamos investindo pouco dinheiro, muito dinheiro no nosso negócio, acreditando que possa melhorar. Mas se depender por parte do governo, eu já vi que de forma alguma. Semana passada nós já tivemos, depois da gente marcar essa reunião aqui, nós sofremos um aumento a nível federal também, que vai influenciar muito aí, principalmente nas microcervejarias. Eu ainda não olhei, nem por displicência não, mas eu não quis nem olhar a tabela ainda para não passar raiva, porque eu sei, em torno de 10 a 20%, dependendo do tipo da cerveja. Ou seja, vai ser mais motivo para as pessoas, para ser mais um empecilho, uma pedra no caminho para as pessoas estarem experimentando os produtos artesanais. Tá? Eu estava antes, eu vim aqui, eu lembrei, eu já li o livro da Dog Fish Head, do Santa Jônia, eu lembrei, até marquei a página, não sei quem tem o livro, a página 48, ele falando o seguinte, ele está nos Estados Unidos, um mercado super maduro, com custos extremamente inferiores aos custos que nós temos, né? A mão de obra, né? Mas o custo de desenvolvimento, de acesso à tecnologia, de produção infinitamente mais barato. E na página 48, depois quem quiser ler, ele fala lá que, por felicidade dele, a maior reclamação que ele teve quando ele lançou os produtos dele não era a respeito da qualidade dos produtos, mas sim a respeito por que uma cerveja das grandes cervejarias custa tanto se a cerveja é tão cara. Ou seja, eu estou vendo que aqui no Brasil está acontecendo, nós estamos tendo o mesmo problema que eles têm lá no mercado muito mais maduro. É óbvio que a gente teria esse problema aqui. Eu não acho que o mercado de cerveja artesanal ele está se elitizando. Muito pelo contrário, o que eu vejo não é questão de elitizar, o que eu tenho visto e aprendido cada dia mais, que até pessoalmente para mim tem se tornado um prazer muito grande, para o Zé também, é que a gente vê
não é o poder aquisitivo que manda no cliente de cerveja artesanal. Está muito mais ligado ao poder cultural, ao acesso, a quem já viajou, ao bom gosto, do que o poder aquisitivo. Tá? Eu vejo pessoas extremamente humildes que vão visitar a gente, vão de ônibus, de todo lugar do Brasil e falam, poxa, que maravilha que vocês estão fazendo aqui. E na hora que você começa a conversar com a pessoa, você fica até, às vezes, tem pessoas que ficam até sem graça, de tão culta que a pessoa é. Ou seja, eu acredito que a distância da cervejaria artesanal hoje, ela está no poder aquisitivo. De forma alguma, eu acho que as micro cervejarias estão buscando isso. O que as micro cervejarias têm buscado, algumas que têm produtos com alma, que têm produtos realmente que eu acho que têm valores, cada dia mais tentando baixar o custo para ter um volume maior de cerveja.